vamos lá, né? Nós estávamos falando na semana passada sobre 3 lições importantes sobre a comunhão com Cristo. Amém? Nós focamos bem e ficamos na coragem para testemunhar. Foi aquilo que os discípulos apresentaram de forma muito poderosa, né? E nós enxergamos então, nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, estamos focados aqui, e no verso de número 13, né, teve um destaque, foi aqui que nós paramos, teve um destaque sobre como eles conseguiram pregar a palavra de Deus de forma tão poderosa, não sabendo, não tendo conhecimento, né? Não tendo leitura, não tendo esse conhecimento, eles conseguiram pregar a palavra de Deus de uma forma tão poderosa. Então, o que nós aprendemos aqui? Que Deus ele usa pessoas assim, tá? Nós vimos que não é só, tá? Porque houve durante um tempo, nós fizemos isso durante um tempo, os estudados eram rejeitados dentro da igreja. Pastor que tinha teologia, que aparecia estudado, não sei o que, tinha um par de irmãos dentro da igreja que meio que virava a cara. Não, nós queremos aqueles que não sabem nem falar direito, que são mais cheios, baseados nesse texto, baseado em Deus ter usado pessoas dessa maneira. Então, depois nós vimos também que o apóstolo Paulo, né, ele foge dessa regra aí porque ele era muito estudado, mas Deus usou ele de forma poderosa também. Então, nos provando de que não é preciso ser letrado para ser usado, não. Mas também não é preciso ser letrado para ser usado, tá? Então, Deus usa aquele que se coloca na brecha, na posição, e Deus vai usar para a glória e a manifestação do nome dele, tá? E aqui, para uma pessoa que não era letrado, tomar posição diante de um julgamento, que nós falamos do Sinédrio, era preciso o quê? De muita coragem, né? Muita ousadia. Como é que nós vamos enfrentar homens estudados da lei? Ele vai nos humilhar aqui e vai nos botar para correr. Não, mas esses foram lá e testemunharam. Pedro foi lá cheio da coragem, da ousadia, testemunhou, falou do nome de Jesus, e não só respondeu a acusação, não, ele apontou erro também, apontou Jesus como Messias. Então ele foi cheio de coragem, não temendo o que podia acontecer com ele, tá? Então esse julgamento, como nós falamos, era de uma autoridade, né? A autoridade religiosa judaica, eles tinham poder para poder acusar, e se eles acusassem e o povo todo apoiasse a acusação deles, eles sofreriam dano sim, poderiam ser inclusive, né, mortos, assim como Jesus foi crucificado por causa de acusações desse Sinédrio, né? O Sinédrio, um grupo ali fizeram uma reunião e acusaram Jesus ao ponto de poder crucificar. Nós vemos isso então agora nós precisamos o quê? Dessa coragem então para poder enfrentar situações adversas, mas manifestar o nome do Senhor, amém? Então dentro, né, do que nós estamos falando aqui, dentro das 3 lições sobre a comunhão com Cristo, uma delas e a primeira dela então é essa coragem para testemunhar, mesmo não sabendo, né? E eles foram lá e testemunharam. Então nós também, mesmo não tendo um domínio completo disso, daquilo, nós, cheio da coragem, por causa da comunhão com o Senhor Jesus, a coragem nos faz ir falar do amor de Jesus, amém? Nós, essa semana um amigo testemunhou que entrou numa igreja e tinha uma senhorinha com 70 anos pregando a palavra, e foi poderoso, e ele é um pregador da palavra, e ele testemunhando que saiu de lá em prantos mesmo, de lágrimas, por ver o mover de Deus, né? Uma senhorinha de 70 anos lá pregando, cheia do poder, cheia da unção de Deus, pregando a palavra de Deus. Então essa coragem de desafiar, né, no meio de tantas informações que temos, né, a pessoa não se intimida, vai lá no poder da oração, na palavra, no poder do Espírito Santo, e vai pregar a palavra. Então o relacionamento com Deus faz isso de nós. Então, no nosso nível aqui, né, que nós estamos falando da nossa comunhão aqui e tal, para mim não foi fácil, né, assumir uma posição de ministro da palavra, de pregar a palavra. Vim de onde que eu vim, não tem muito estudo, né? Estudamos o base, mas deu para poder pegar, e muita sede de aprender da palavra de Deus, mas não foi fácil. Vim de um
de uma família que a gente morava no interior dos interiores, então não tinha nem comunicação com um adulto falava, te abaixava a cabeça, ficava quietinho, uma vergonha de comunicação, então, mas a graça do Senhor foi nos chamando, nos convidando, nós aceitando e o Senhor vai fazendo. Então é assim que a gente tem que responder aquilo que o Senhor nos chama, cheio da coragem para testemunhar do amor do Senhor e não se intimidar em momento algum, tá? A outra parte que nós vamos ver então é a oração, tá? Então nós vamos ver sobre a oração, uma lição sobre a oração. Vamos em Atos, capítulo de número 4, então eu queria que você lesse, alguém lesse por favor, do versículo 23 ao versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 ao 31. A base, né, da aplicação do estudo está no capítulo número 4, tá? Então nós estamos navegando dentro desse contexto aí e fazendo várias aplicações. Atos capítulo número 4, versículo 23 ao versículo de número 31. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: Ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste: porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havias predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar de onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a segunda lição que nós aprendemos, baseado nesse ponto aí, é que a oração, ela é uma arma poderosa e ela é uma ferramenta poderosa em uma igreja unida. Amém? De um povo que tem comunhão com Deus. Então, o povo que tem comunhão com Deus, tem comunhão com Jesus, ele vai manifestar através da oração um poder e uma autoridade para poder fazer coisas maravilhosas, tá? Essa oração ensina pelo menos 4 coisas sobre ser uma igreja forte. Então o contexto aqui geral é: os discípulos, eles foram colocados diante do julgamento, foram julgados e tal, não foram condenados em si, foram soltos, porque não tinha nada concreto para poder acusar eles, foram soltos, mas foram advertidos para não pregar mais. Então eles saíram dali com uma sentença: olha, vocês não vão ensinar mais, vocês são proibidos de ensinar nesse nome. Então, se eles continuassem pregando, ia levantar várias acusações falsas mesmo contra eles. Então, eles saem dali, eles vão e contam para o povo que estão em oração. E aí o povo reúne a igreja, reúne aí e conta para eles. Aí quando reúne e conta para eles, o que eles fazem? Eles começam unanimemente em oração. Então, vamos orar, porque a nossa arma, ela é a oração. E aí agora eles ligam, todos numa comunhão, e eles ligam. Então agora nós vamos ver um poder maravilhoso agindo através de uma igreja unida na oração. Então a oração é uma lição, né, que nós vamos ver aqui, de alguém que tem intimidade com Jesus, de alguém que está unido com Jesus. E quando nós estamos unidos com Jesus, a igreja unida com Jesus e unida em si, entendendo o propósito, vai apresentar a oração diante de Deus. Então, o resultado nós já vimos aí, que quando o povo orou, Deus fez coisas maravilhosas e eles saíram dali cheios de coragem para poder continuar pregando a palavra. Amém? Então, o que nós vamos ver aí? O verso número 23 ao 27, nós vamos ver a igreja forte e unida na oração. E o que é importante destacar aqui na união em oração?
Por isso, irmãos, nós precisamos da oração em igreja, a oração em congregação. Irmãos, juntos orando e declarando a mesma coisa. Juntos nós orando aqui e confirmando. Então, a oração em conjunto, ela é muito poderosa. Então, como igreja, o que Jesus ele diz a respeito da igreja? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E aí depois ele continua ensinando que tudo que ligar na terra será ligado no céu. Se tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará presente no meio. Então agora, a igreja junto orando, uma oração de confirmação, e essa oração unânime aqui, a igreja orando a mesma coisa, junto, cheia da fé, e pedindo para que o Senhor fizesse. Aí Jesus ele está no meio, e o que acontece? A resposta dessa oração. Então, a igreja unida na oração, ela consegue romper barreiras que pareciam intransponíveis. Ela consegue ser revestida pelo poder do Senhor de forma, e não é, irmão, para uma pessoa, é para a igreja. Então, quando oramos assim, todos que estão conectados no ser igreja, na comunhão, na congregação, vai ser impactado pelo poder do nome do Senhor. Você sabia que você é resposta de oração, não só da nossa igreja, muitas outras igrejas oram, ora para os desviados, ora para aqueles que nunca conheceram, ora para aqueles que estão em prostituição, ora para aqueles que estão no tráfico. Então, existem, irmãos, intercessões diretas em igreja, orando não diretamente para a tua vida. De repente não cita o nome, irmão Carlos Eduardo, não cita o nome de Diácono Márcio, mas estão orando para todos que estão espalhados na face da terra, que precisam do renovo do Senhor, que precisam da alegria do Senhor. Então essa oração em conjunto da igreja, ela é muito poderosa, e ela desce não só sobre a nossa igreja, ela não desce só sobre nós, mas ela desce sobre todos que estão conectados com o mesmo propósito. Então a importância de nós estarmos ligados em comunhão, em conexão com Deus, porque é a vontade de Deus que a igreja dele seja mais que vitoriosa. Então, se é a vontade dele, nós oramos unidos para esse propósito, irmãos, é tudo que Deus deseja fazer. O maior segredo da oração, irmão, não é o tanto de fé que você coloca, não, mas é o tanto de entendimento do que Deus deseja fazer. A oração de Ana, eu acho que é a oração assim que mais pula os nossos olhos a respeito da resposta, como foi poderosa a resposta, mas foi tão poderosa quando há uma conexão do que ela está orando, do que era a vontade que ela tinha com a vontade de Deus. Deus querendo levantar um profeta, porque o profeta estava bagunçado, o sacerdote estava com a casa bagunçada. Deus querendo levantar um profeta, aí ela ora falando que entregar o filho dela, se Deus desse o filho para ela. Então o que acontece? Que uma harmonia, uma conexão, o céu ligado na terra, a terra ligada no céu, e aí quando há esse encontro aqui, aí sim as coisas poderosas acontecem. Então, quando em harmonia, a igreja unida, orando para a vontade de Deus acontecer, não tem como não acontecer. Então, tudo que nós precisamos é entender, estar conectado na vontade de Deus, ir conectado na vontade de Deus. Uma igreja forte e unida nessa oração, irmão, na oração para que a vontade de Deus se manifesta, irmão, é algo poderoso que vai acontecer. Então, por isso que é muito importante a gente se envolver na oração como igreja. Envolver na oração como igreja é quando a gente dobra o nosso joelho e a gente não está pedindo para a nossa casa, a gente está pedindo para os nossos irmãos, a gente está pedindo para que Deus abençoe a igreja, para que Deus faça a igreja prosperar, a igreja crescer, a igreja avançar, alcançar mais almas. Então, quando nós estamos conectados nesse propósito, e é muito importante que a gente ore nesse propósito, além dos seus pedidos pessoais, tenha tempo de intercessão pela igreja, tenha tempo de interceder pela vida dos irmãos. Amém? O segredo da oração de Jesus, ela está no coletivo. Quando Jesus ensina, a oração, o que ele fala? Quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, não é meu Pai. Sabia que muitas vezes a gente ora errado? Quando você está no particular, tudo bem, irmão, você está lá no seu quarto, chama o Pai, fala: meu Pai, meu Deus. Mas agora você vai orar no coletivo e fala: nosso Pai celestial, assim como Jesus ensinou. Sai do eu, e traz para o plural: venha nos abençoar, venha manifestar a tua glória no nosso meio, nós te pedimos. Então, invocar o nome do Senhor no plural, no conjunto, com a igreja, amém? E é assim a base da oração de Jesus, Até o pão de cada dia não é o meu pão, é o nosso pão. Então isso mostra o quê? Se nós estivermos unidos em oração, irmãos, a nossa oração vai ser mais forte, mais poderosa diante de Deus. Amém? Então uma igreja unida na oração é uma igreja poderosa. E isso demonstra comunhão com o nosso Senhor Jesus. Comunhão no quê? No sentido de estar conectado com os princípios do ensinamento dele.
O segundo ponto que a igreja forte sabe que nada foge do propósito de Deus. Tá? Então, essa parte é uma oração na base de confiança. Alguém lê, por favor, o verso número 28, de novo, friso 28. Para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito determinaram. Amém? Então, eles uniram em oração, clamaram em oração, mas clamaram de que modo? Não é faça a nossa vontade, não, para fazer tudo aquilo que é a tua vontade, para manifestar o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é a nossa vontade, é a tua vontade. Agora, se nós estamos em comunhão com Cristo, a nossa vontade será a vontade de Deus. Está vendo como é importante a base da vida com Cristo? Porque se a base da nossa vida com Cristo, as nossas orações vão ser segundo a vontade de Deus. Então, eu posso pedir bênção financeira, prosperidade? Pode. Agora, qual o propósito dessas bênçãos financeiras e prosperidade? Qual é o propósito? O propósito é a manifestação do reino de Deus? Ou o propósito é para gastar nos nossos próprios deleites? Né? Como o irmão Tiago, ele fala na carta aos Tiago, na carta, né, que escreveu Tiago. O que ele vai falar? Ele fala, se vocês pedem e não recebem, é porque vocês estão pedindo mal. Né? Ou vocês não estão pedindo mal, estão pedindo para gastar no nosso próprio deleite. Agora, quando nós estamos em comunhão com Cristo, nós entendemos a vontade e nós vamos orar pela vontade de Deus, entendendo que nada foge do controle de Deus, irmão. Nada foge do propósito de Deus, nada foge do propósito perfeito de Deus. Não quer dizer que o homem não vai fugir, o homem foge, mas a vontade poderosa de Deus, o plano perfeito de Deus, ele não pode ser quebrado por causa de homens, tá? Então o plano perfeito de Deus não vai ser quebrado por causa de homens. Os líderes religiosos nesse tempo que nós estamos estudando estavam pervertidos quando Jesus veio, mas o plano de salvação e restauração de Deus permaneceu de pé, e Jesus veio mesmo nesse caos que estava o povo chamado povo de Deus. Jesus veio nesse tempo. Então Jesus é a grande promessa para todos nós, e veio num tempo que o povo que representava Deus não estava literalmente clamando, não, estavam corrompidos e voltados para as coisas deles, né? Principalmente os líderes religiosos. Embora havia naquele tempo sim homens que serviam e temiam a Deus, tá? Mas a maior parte do povo, principalmente os líderes religiosos, estavam corrompidos. Então o propósito de Deus, ele não é quebrado por causa do comportamento do homem. Não, o propósito perfeito de Deus, ele não perde o controle. Deus não perde o controle das coisas. Deus não perdeu quando Adão caiu, não. Deus não perdeu quando o homem foi tirado do jardim do Éden. Não, Deus não perde o controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas. O propósito perfeito de Deus vai acontecer. O que nos cabe como igreja? Unir a esse propósito de Deus. Porque se nós ficarmos contra os propósitos de Deus, irmão, nós vamos ladeira abaixo, né? Como a gente costuma dizer lá no interior, é ladeira abaixo mesmo. Nós vamos para o precipício, né? Para a perdição. Agora, quando nós conseguimos unir isso, entendendo que nada foge do propósito de Deus, e que nós queremos aliar a esse propósito de Deus, o maior segredo da oração, grava isso, é alinhar a vontade de Deus. É quando você pede um filho e Deus está querendo um profeta. Esse é o maior segredo da oração. É quando você fala, então me dá esse filho que eu te dou ele para o Senhor, para ser o profeta que o Senhor está querendo. Se a gente for levar a oração de Ana para o espiritual, pai, olha, eu estou querendo um filho e agora eu te dou esse filho para ser o profeta que o Senhor está precisando levantar para conduzir o teu povo, a nação de Israel. Então, se nós vamos levar para um entendimento aqui, é isso que Ana fez. É óbvio que ela fez isso o quê? No Espírito, sem entender, sem discernir o que estava acontecendo, mas ela quis oferecer. Ela falou, Senhor, me deu, eu vou devolver, eu vou deixar na tua casa, que vai ser gerado na tua casa. Eu não sei se ela viu alguma coisa errada lá não, mas a Bíblia não toca isso, mas que ela decidiu oferecer assim, e aí nisso que ele ligou. Por isso que é importante a oração, porque quanto mais a gente passa aos pés de Cristo, mais o nosso coração vai ser moldado à vontade de Cristo, tá? Os discípulos passaram muito tempo com Jesus. Um tempo eles estiveram ali junto com Jesus, mas ainda não estavam totalmente convertidos. Tanto que eles pedem, mestre, quando você estiver lá sentado no trono, nos coloca uma à tua direita e outra à esquerda. Eles não pedem isso. Eles pedem para Jesus, porque mostrando que eles não tinham entendido ainda. Mas depois de um tempo eles estão tão convertidos, por quê? Porque permitiram que a vontade de Deus fosse moldando eles, purificando e tornando eles verdadeiros cristãos. E aí eles entenderam a verdadeira mensagem do Evangelho depois. Então, quanto mais tempo nós passamos em oração, não quer dizer que nós vamos convencer Deus. Mais tempo em oração,
mais conectado com Deus nós vamos estar. E mais conectado com Deus, mais no propósito de Deus nós estamos, porque nada foge do propósito de Deus. Amém? Então, uma igreja forte, ela tem que entender isso. Deus está no controle de todas as coisas. E entendemos aqui, todas as coisas no propósito perfeito de Deus. Não fugiu, não quebrou, o homem não desfez, não. Deus ainda tem. O que nós precisamos é nos colocar na brecha. Tá? E digo mais, para tempos difíceis, onde várias pessoas se corrompem, vários líderes se corrompem, os remanescentes manifestarão a glória de Deus. Tá? Deus não precisa de milhares, não. Deus precisa de um para manifestar a glória de Deus, e sempre vai ter um. Quando Elias pensou que ele era a última Coca-Cola do deserto, Deus falou para ele, Deus falou assim: olha, eu ainda reservei 7.000 lá que não se dobraram o joelho. É isso mesmo, né? 7.000, né? Ele estava achando que só ele tinha ficado. Ele, Senhor, todos morreram, só eu fiquei. Ele falou: não, você está muito enganado. Tá? Então nunca pense que você é a única solução de Deus para a terra. E se fosse também, o seu coração estivesse alinhado com Deus, Deus faria. Assim como ele fez com Noé. Né? Então Noé é um grande exemplo de quê? Um homem alinhado, e Deus fez ali uma grande obra, uma obra poderosa. Mas o perfeito controle de Deus, o propósito de Deus, ele continua. A igreja forte ora por intrepidez, coragem, versículo de número 29. Alguém pode ler, por favor? Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Amém? Então, ora para que o teu servo fale com toda a ousadia a tua palavra. O que é muito importante aqui? Irmãos, é o sentido da gente orar para que a gente faça a vontade de Deus. O que nós precisamos entender aqui? É uma responsabilidade nossa responder ao chamado de Deus. Mas Deus é quem conduz. Então, o que nós estamos orando? Nós estamos orando e há a necessidade dessa oração, irmão. É o desejo de Deus fazer, é nossa responsabilidade fazer. Basicamente, ele não precisaria nem orar, né? Se Deus está querendo fazer e a gente também está querendo fazer, era só unir as coisas, mas não. Mas oração é uma comunicação que nós precisamos verbalizar aquilo que é a intenção que está em nós. Nós não podemos deixar, Deus sabe, não. É uma comunicação, é um relacionamento. E aí, quando nós oramos para que o Senhor nos capacite para fazer a vontade dele, irmão, tipo assim, é uma oração muito certeira que a gente vai colocar diante de Deus. Mas há uma necessidade de ser colocada. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus instruiu e nos ensinou a respeito disso. O próprio Senhor Jesus viveu isso com intensidade. Quando ele estava no jardim de Getsemane, de novo ele ora: Pai, se possível aparta, mas todavia faça a tua vontade. Ou seja, me capacita para cumpre, execute a tua vontade. Então o que ele está orando é o que? Submetendo a vontade em obediência. Então nós precisamos disso, irmão. É a vontade de Deus que nós pregamos a palavra. Então nós precisamos orar para que o Senhor nos enche de coragem também para pregar a palavra, para que o Senhor nos enche de intrepidez, de ousadia, de revelação, de entendimento para pregar a palavra. Amém? Então, e nesse ponto aqui, uma igreja unida, irmãos, é algo muito poderoso. Eu costumo falar sempre, há um ponto que nós, ministros da palavra, entramos até descansados no momento da ministração, se a gente entender de que a gente está ministrando aquilo que filhos estão esperando e pedindo de Deus. Ou seja, nós nos colocamos como instrumento. Nós nos colocamos como ministro da palavra, como instrumento. Aí se você está com o coração sedento e orando para que Deus faça, irmão, Deus ele vai fazer para a glória dele e por causa de você. Então, agora, por isso que é importante uma união e uma comunicação diante de Deus em oração. Você deve orar como cristão, você deve orar para que Deus revele palavra, para que Deus use de forma poderosa, ministre louvor, para que ajude-nos no momento da oração, do louvor, daquele momento glorioso que nós temos no culto. Você deve orar para o pastor, para o ministro da palavra, para quem vai pregar. Irmão, sai de casa determinado, fala: Senhor, coloca quem vai pregar hoje na brecha. Meu irmão, porque vai que o varão descuidou, a varoa descuidou e não está tão na brecha diante de Deus. Então você ora como filho e coloca essa pessoa na posição para que você receba diante de Deus. E aí ele que tem a responsabilidade, que Deus cobre e aperta com ele para que ele se posicione.
Mas agora, imagina, né? Você como igreja, ou eu como igreja, nós como filho, ficamos sentados a semana inteira, tranquilos, só orando pelas nossas coisas, por tudo que nós queremos, e não oramos para o propósito do culto, para que Deus fale, para que Deus use, não oramos para nada disso. Aí, domingo você vem e senta aqui e cabe ao ministro da palavra ter buscado a semana inteira para encher, para Deus fazer e manifestar a glória dele e falar com um monte de pessoas que não buscaram a semana inteira para isso acontecer. Está vendo como que não há conexão? Agora, irmão, se você passar a semana inteira invocando de Deus, falando, Senhor, fale conosco, Pai, usa de forma poderosa, usa tudo que tiver, enche da unção mesmo ali e derrama com força no culto lá, para que nós sejamos abençoados, saímos de lá pulando na glória do Senhor. Amém? Irmão, aí as coisas são diferentes, entendeu? Por quê? Porque há um posicionamento de alguém que está desejando receber, entendendo isso aqui e orando para que haja intrepidez, para que haja poder, para que haja ousadia de quem vai ministrar a palavra. Então nós podemos usar de todas as armas que nós temos, e nós devemos usar. Nós devemos usar de todas as armas que nós temos para chegar diante de Deus, na comunhão com o Espírito Santo, para poder buscar, extrair tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Então, quando nós entendemos isso aqui, ó, a oração por intrepidez, uma igreja forte, ela ora para que haja essas manifestações, para que haja, e não só no ministro da palavra, mas que todos os irmãos tenham força para testemunhar. Quantas vezes a gente é desafiado a liberar uma palavra no meio da nossa vizinhança, no trabalho, às vezes em qualquer lado, muitas vezes a gente é desafiado. Se a gente não estiver cheio de coragem, a gente não vai conseguir manifestar. Então, quando você ora assim, você está ajudando o irmão também que está lá fraco, que às vezes não tem coragem, não tem força para testemunhar. Então, quando nós oramos para isso, para que o Senhor enche de intrepidez, enche de coragem, enche de revelação, dá entendimento da palavra, nós oramos de uma forma sábia e estamos unidos no propósito de Deus. É isso que nós como igreja devemos fazer. Então, irmãos, é possível e nós devemos, juntos como igreja, ser muito fortes, ser uma igreja forte e poderosa para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, é nossa responsabilidade como igreja fazer isso, unidos uns com os outros. É como você pegasse na mão do seu irmão e colocasse ele para poder trabalhar. Amém? Então, nós devemos fazer isso como igreja. A igreja forte crê e depende unicamente da direção e do poder de Deus. Versículo 30 e 31. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Olha a igreja forte aí. Crê e depende unicamente da direção e do poder de Deus. Porque o Senhor faça, quando eles levantarem as mãos, o Senhor faça, o Senhor manifeste, o Senhor opera de forma extraordinária. Eles estão orando, irmão, é para que a vontade de Deus se manifeste, né? Não é isso que está declarando o versículo aí? Que o Senhor faça, o Senhor libere cura, o Senhor libere, o Senhor faça libertação, o Senhor liberte, quando nós falarmos no nome do teu filho, quando no nome do teu filho amado nós fizermos essas ações. Então nós estamos no nome de Jesus aqui. Então nós devemos orar como igreja para que isso aconteça. Porque uma igreja forte depende da direção e também do poder, da manifestação. Tudo que vem da parte de Deus. Então quando você ora para que quando for liberada a palavra, quando nós pregarmos, quando nós orarmos para alguém, que haja cura no nome de Jesus, uma igreja unida faz isso. Então, quando nós estamos em oração, nós devemos lembrar de tudo isso. Senhor, usa os nossos irmãos, usa quando alguém for orar por enfermidade, porque, irmão, nós precisamos usar todas essas ferramentas. Quando alguém for orar por libertação, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, uma igreja unida, ela vai, é como se você turbinasse os seus irmãos para a manifestação da glória de Deus. Então, unidos, nós vamos caminhar nessa direção. Tá? Então nós precisamos muito disso. Então aquele irmão que às vezes não está muito forte, não está muito na brecha, ele vai sendo impactado pelo poder de Deus e tem a oportunidade de reposicionar e não se perder, e não desanimar, não negar o ministério.
Amém? Então nós precisamos, como uma igreja unida, na oração, nós vamos manifestando o poder de Deus e a glória de Deus. Tá? Então nós vamos, unidos na oração, entendendo que nada foge do propósito de Deus, orando por coragem e orando para a direção e o poder, para que o Senhor faça, para que o Senhor dê, discernimento e entendimento para onde a gente vai caminhar e como que a gente vai fazer. Amém? Então nós dependemos disso. Uma igreja unida, ela vai mostrar isso. Amém? Então, a conclusão desse ponto: o Deus que fez a terra se escurecer na crucificação, fez a terra tremer na perseguição. Isso era um sinal do cumprimento da promessa do Senhor Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa é a promessa de Jesus, Mateus 28, verso número 20. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E o que acontece aqui com essa igreja? Orando pela vontade de Deus, a manifestação de Deus, acontece uma resposta de Deus. E a resposta de Deus é o quê? O lugar onde eles estão chega a tremer ali. E ele sai dali cheio da coragem para poder pregar o evangelho e testemunhar do evangelho de Jesus. Não temendo, irmãos, que no dia seguinte poderia ter um deles sendo crucificado, poderia ter um deles sendo apedrejado. Eles não temeram isso. Eles foram cheios da coragem, da ousadia e continuaram pregando o evangelho. Tá? Então, os líderes foram os mais perseguidos porque eles pensavam da seguinte maneira: se nós prendemos os líderes, se nós batemos neles, muitos deles vão se desviar. E aqui estava nascendo a igreja, precisava trazer a mensagem até os nossos dias. Se essa igreja fracassasse, a mensagem do evangelho ia fracassar e chegar até nós, porque era a responsabilidade dessa igreja transmitir para a próxima geração. Então, cheio de autoridade, eles pregam, confiando nessa palavra, e a manifestação de Jesus no meio deles, encheu eles de coragem para poder pregar. Amém? Então a comunhão com Jesus enche uma igreja do entendimento da oração. Tá? A lição de número 3 é doação. Os versos de número 32 aos versos de número 37 de Atos, capítulo de número 4. Amém? Queria pedir que alguém lesse, por favor, do verso de número 32 ao verso de número 37. Doação. Alguém pode ler, por favor? E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. Agora nós passamos então para algo físico e material. Tá? Até agora nós falamos sobre coragem, para testemunhar. É a lição daqueles que mostram, uma intimidade com Jesus. E também a oração. Entende o poder da oração e a comunhão na oração. Mas também deve ser manifesto em ação. Tá? Então, esse ponto aqui é muito importante, deve ser manifesto em ação. E essa ação aqui, irmãos, foi algo extraordinário que o Senhor fez e que mudou de forma extraordinária o nascimento dessa igreja aqui. Era uma igreja que estava literalmente em comunhão com o Senhor. Amém? Então, vamos atentar para esses pontos aqui. Palavras importantes no contexto de doação. O coração e a alma, do texto que nós vimos aí. Ninguém considerava, ali bem escrito ali, exclusivamente sua, é uma outra expressão que nós temos. Ninguém considerava exclusivamente algo seu, não, era tudo comum entre os irmãos. Nenhum necessitado havia. Traziam, é outra palavra, e depositavam aos pés dos apóstolos. A verdadeira comunidade cristã não pode ser conhecida e atraente aos de fora por causa de um prédio bonito e confortável, ou por causa de uma pregação, de um louvor bonito,
Não, essa igreja, ela tem que atrair as pessoas por causa do amor vivenciado no seu meio. Nós temos aí uma referência em João capítulo 13, o verso 34 e 35, que ele pediu que alguém pegasse, deixasse de jeito aí para ler para nós, por favor. Então aqui, irmãos, entra algo muito importante, tá? Eu conheço muitas igrejas, conheço de ver, né? Não conheço de participar, muitas igrejas, irmãos, que é tudo lindo e maravilhoso, tem muita gente e tal, mas as pessoas entram lá como se fosse um evento, e as pessoas saem de lá como se não fosse uma família. Então uma igreja linda e maravilhosa, mas entra lá como se fosse um evento estivesse acontecendo, e sai de lá, ninguém tem a verdadeira comunhão, não é uma comunidade verdadeiramente dizendo como uma igreja deve ser. Por quê? Porque não tem essa ligação, não tem essa comunhão, não tem o verdadeiro sentimento. Se você for observar e for conversar com muitas pessoas que já frequentaram várias igrejas, vão dizer o seguinte: eu gosto de igreja, muitos vão dizer isso, eu gosto de igreja pequenina, porque quando a igreja é pequenina, parece que a gente tem mais comunhão. E aí quando a igreja é muito grande, parece que a gente fica muito disperso dentro da igreja. Mas nós precisamos entender, o segredo não é ser uma igreja pequena. O segredo é ser uma igreja que vivencia verdadeiramente o amor e a comunhão entre os irmãos, independente do tamanho que for. É óbvio, né, que quanto maior a igreja, não vai dar para abraçar todo mundo, mas se todo mundo se abraçar, ou todo mundo abraçar alguém, todo mundo vai estar conectado e não vai ter pessoas excluídas. É claro que não dá, né, para a diaconisa Wanda, numa igreja pequena, dá para ela abraçar todas as irmãs, mas já numa igreja grande não dá para ela abraçar todas as irmãs. Mas se todas as irmãs forem um pouquinho de diaconisa Wanda, usando como exemplo aqui, toda a igreja dá para ser abraçada. Então o que nós precisamos? É a mesma mentalidade da igreja pequena ser replicada numa igreja grande. Então não perdendo a essência. Porque uma igreja verdadeira, e essa, irmãos, não só, porque nós já vimos que tinha oração, que era uma igreja na oração, que era uma igreja que vivia na coragem de testemunhar e tinha comunhão com Jesus, tá? Então não é só essa doação, o povo não estava ali só por causa de alimento, não, tá? Quem falar isso é mentira. A igreja não crescia só porque fazia ação social, não. Agora fazia parte deles também uma preocupação com os necessitados. E aqui nós vamos ver uma chave que era muito importante nesse tempo, tá? Porque lembra da conversão? O que aconteceu? A maior conversão, a primeira conversão aconteceu o quê? Na festa de quê? A primeira conversão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a festa de Pentecostes, não era? Quando houve o derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro sobe lá e prega. A Bíblia vai falar que tinha um monte de gente se converteu, era gente de fora que estava ali naquela festa. Então eles se converteram ali, irmãos, e entregaram literalmente. Acabaram de receber Jesus, não voltaram para suas terras não, abandonaram tudo que tinha para lá e ficaram ali junto com os discípulos. Então a igreja está agora nessa comunhão, porque eles estão entendendo tudo que está acontecendo. E aí o que acontece? Um monte de gente que não tinha fazenda, não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha renda. Então havia uma necessidade de quem tinha vender e compartilhar com quem estava ali. Entende o contexto das coisas agora? Porque senão nós seríamos confrontados, pastor, mas por que hoje as igrejas não vivem nessa comunidade dessa maneira? É porque nós já entendemos e houve um tempo, né, que já passou isso e cada um tem a sua responsabilidade de trabalhar. Inclusive o apóstolo Paulo vai falar em uma de suas cartas, ele vai falar assim: quem não trabalha é melhor que não come. Porque não quer trabalhar, então não merece nem comer, porque vai ficar nas custas dos outros. Então não é esse o propósito de igreja, não. Mas aqui era algo extraordinário que está acontecendo. Pessoas ouviram o evangelho e muitos decidiram não voltar, viraram mesmo ali e ficaram aos pés dos discípulos e tal. Junto com isso havia uma perseguição religiosa, tá? Quem dava trabalho não queria dar trabalho para quem fosse cristão, professasse a fé em Cristo. Então começou a haver uma perseguição religiosa. Então não tinha mais grandes oportunidades de trabalho para quem vivia confessando a fé em Cristo. Então as portas eram fechadas, havia necessidade de quem tinha verdadeiramente, queria viver nessa comunhão, doar tudo. Então era nessa intensidade que eles viviam. Ah, pastor, então hoje nós não precisamos disso, podemos negar tudo isso? Não, de maneira nenhuma. Hoje nós temos que estar preparados, irmãos, e ter consciência de que cada um tem que assumir a sua responsabilidade, sim, mas se houver necessidade, nós devemos estar com o coração preparado para poder ajudar. Como igreja, nós devemos estar com o coração preparado para poder ajudar. Então, graças a Deus, nós testemunhamos dentro da nossa igreja, irmãos, pessoas que estão com o coração voltado para isso.
Porque como verdadeiro cristão, se você tem e vê um irmão em necessidade, não levantar sua mão, não estender sua mão, você está pecando contra o princípio que nós temos em Cristo Jesus. Então, uma igreja verdadeira unida com Cristo, ela tem essa arma que ela deve usar, que é a doação. Então, nós não podemos estar indiferentes. Nós temos um testemunho, não vou citar nome, mas um acontecimento que nos deixou com o coração, né? Eu e minha esposa ficamos com o coração muito feliz quando aconteceu. Por quê? Uns irmãos estavam precisando de levantar um dinheiro de uma forma urgente e Deus precisava de fazer e bradar ali e a gente não sabia como fazer, a não ser colocar os pés do Senhor. E aí de repente alguém com coração voluntário se levanta e fala: olha, eu tenho e eu posso solucionar esse problema. E aí levantou, foi e solucionou o problema. O nome do Senhor sendo glorificado e a verdadeira essência do Evangelho sendo manifesta. Por quê? Porque não é propriamente meu, não, é meu, mas eu posso colaborar. E aí depois, irmãos, é nessa intensidade. Aí quem recebeu não pode usar agora dessa graça de Deus e abusar disso, não, deve honrar com compromisso sim. Deve ir viver de uma forma digna sim. Mas isso é uma graça que mostra verdadeiramente a essência do Evangelho. Agora é triste quando o nosso meio tem um irmão dando prejuízo no outro, um faz negócio e não paga, isso que não pode acontecer de maneira nenhuma, porque assim nós estamos sendo pior do que lá fora, pior do que no mundo, né? Usar da bondade do irmão que não pode brigar com a gente e ficar pelo irmão, usar da bondade do irmão que tem que nos perdoar e ficar enrolando o irmão e não pagar, não, isso não pode acontecer. Agora nós precisamos estar com o coração prontos para poder manifestar a doação. Irmão, não estou falando de pegar e dar, porque todos têm compromisso. Se você não pode, está tudo bem. Mas tem que estar com o coração disponível. Porque nesse mesmo testemunho que alguém se levantou e se dispôs, outra pessoa também havia se levantado já. Irmão, e não foi pastor que ligou e falando e pedindo, comovendo, não. Né? Nós nem tínhamos essa condição também, então nós ficamos ali só na brecha do Senhor. Senhor, se o Senhor quiser fazer, amém, nós estamos aqui crendo que o Senhor vai fazer. Né? E aí o Senhor fez, mas aí outras pessoas da igreja também falaram: olha, eu não sei se eu não vou ter isso tudo, mas eu tenho lá um cofre, dá para quebrar esse cofre também e levar para lá. Então isso é a essência do Evangelho de Cristo, irmãos, né? É isso que nós estamos falando. Havia necessidade naquele tempo de vender mesmo e dar, porque não tinha como, eram pessoas que não tinham como pagar e precisavam de uma estrutura, a comunidade ainda precisava de uma estrutura. Mas agora no nosso tempo não, todo mundo tem a oportunidade de trabalhar, graças a Deus, e todo mundo está com saúde, glória a Deus. Se não tiver, nós oramos, pedimos para que o Senhor dê essa saúde também, amém? Então assumir a responsabilidade. Mas essa doação, esse espírito voluntário, irmão, se não estiver em nós, nós não estamos bem, tá? O que é nosso tem que ser, irmão, tem que estar disponível, porque senão nós não estamos com o coração verdadeiramente seguindo o exemplo de Cristo, tá? Nós precisamos fazer o bem, estender as mãos e ajudar, principalmente os domésticos da fé, tá? Há quem pregue e quem defenda a ideia de que devemos sim ajudar os necessitados lá de fora. Não estou falando que não devemos, tá? Devemos sim ajudar os necessitados lá de fora, mas tem muita gente pensando só nos de fora e esquece lá de dentro, né? E às vezes pode ajudar uma pessoa dentro da igreja e não ajuda. E a Bíblia fala, ajuda principalmente os domésticos da fé, aquele que exerce a mesma fé que você. Amém? Então nós precisamos dar atenção a isso. João capítulo 13, versículo 34 e 35, por favor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vos aos outros vos ameis. Nisto todos conheceram que sois meus discípulos, e vos amais uns aos outros. Amém? Olha que glória que Jesus está ensinando. Se vocês amarem, irmão, dessa maneira nós vamos verdadeiramente testemunhar. E é isso, irmão, que nós precisamos ver. A verdadeira essência de Cristo manifestando não é o tanto de línguas estranhas que a gente fala, não é o tanto que a gente prega, não é o tanto que a gente canta, não é quanto que a gente ora, expulsa demônio, cura enfermo, não. Até porque Jesus, ele disse, naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome nós profetizamos, no teu nome fazemos. Senhor, Jesus vai falar assim: apartai de mim que eu não te conheço. Então isso aí não é sinal de intimidade de Jesus, não. Intimidade com Jesus é quando o seu coração manifesta a essência daquilo que Jesus é verdadeiramente. Então quando
você relaciona com uma pessoa que manifesta Jesus, você vai entender o que é. Aí você vai ver verdadeiramente tem Jesus. Irmão, pregar bonito, eu falo isso sempre, tá? Pregar bonito não é difícil, não é difícil. Dá para ficar muito bom pregando a palavra, pregar bonito, pegar os textos, pontuar direitinho, 3 passos para aqui, 3 passos para ali, você divide aquilo, dá para fazer um negócio bonito, irmão. Mas isso não quer dizer nada, isso não representa nada. O que nós precisamos é verdadeiramente dar frutos dignos de quem nós somos em Cristo Jesus. É verdadeiramente manifestar quem somos em Cristo Jesus. Isso é que te torna um verdadeiro cristão. Não é o tanto que você passa orando. É claro que quanto mais nós passamos orando, e uma verdadeira oração, não uma oração de fariseu, uma verdadeira oração, quanto mais nós passamos orando, mais domínio nós vamos ter, mais o nosso espírito vai estar dominando sobre a carne, menos egoísmo vai ter, e mais a vontade de Deus nós vamos estar aptos para poder fazer, tá? Mas não é o tanto que você ora que define o tanto que você é cristão, não, tá? É o tanto que você submete ao ensinamento de Jesus e à comunhão com o nosso Senhor Jesus, amém? Então, isso é das coisas mais importantes. Filosofia do cristianismo: o que é meu é seu, portanto eu vou compartilhar com você. Olha que bonitinho, o que é meu é seu e eu vou compartilhar com você, né? Vamos começar agora a mandar pix para todo mundo aí. Aqui é Embueire. A Embueire, aqui em Portugal é Embueire, a pix. A pix é mais bonita. Manda Embueire para todo mundo aí. Recebe lá e distribui aqui. Nós entendemos, né? Entendemos o que é a palavra de Deus. 2 coisas que o espírito de doação exige. Primeiro, sensibilidade. Para enxergar a necessidade dos outros, nós precisamos de ter sensibilidade. Vamos ler 1 João, né? 1 João 3, 16 e 18. Depois Tiago 2, 14 e 26. Quem encontrar pode ler. 1 João, capítulo 3, versos 16 e 18. Sensibilidade. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Peraí. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar em necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Amém? Olha que forte o versículo. Se alguém é rico, em uma outra versão, nova tradução linguagem de hoje, se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Está vendo do que nós estamos falando, irmãos? É nesse nível. É nesse nível que a gente tem que viver. Opa, obrigado. Aí, ó, viu passando necessidade. Glória a Deus. Amém. Então, é nesse nível que a gente está falando. Irmão, e é tão glorioso quando a gente consegue viver e externar isso. Irmão, por quê? Não vai ter competição, né? A competição vai ser para quê? Para ver quem doa mais. Então você não é para você, é você que vai receber, não, só se for assim. Agora não vai ter competição. Irmão, sabe como que é exemplificado isso? Eu gosto de testemunhar, não gosto de expor, mas gosto de testemunhar as coisas boas que acontecem no nosso meio. Sabe uma das coisas que me deixa o coração muito feliz? É quando a gente faz algum evento aqui na igreja que tem comida. A gente não tem disputa por comida. Os irmãos tudo tranquilinho e tal, comida sobra. Aí, irmão, leva para casa e tal. Irmão, glória a Deus por isso. E por que eu estou falando isso? Porque eu já participei em um monte de lugar que parecia que ia arrancar a mesa, parecia que aquilo era difícil, irmão. Aquilo era difícil. Chegava e era devorar mesmo, acabar com a mesa. Já teve evento que a gente ficou sem comer, lembra? Sim, não para vangloriar, mas tipo, é essa a verdade, irmão. Por quê? Porque nós ficávamos no cantinho, importa que todo mundo come. Se der pra gente comer, amém, glória a Deus. Se não der, tá tudo bem, irmão. Agora, nós fizemos uma competição que aquilo por isso faltava pouco voar nos negócios. Bom, eu já vi, tudo bem que em algumas ocasiões não era pessoal de igreja, né? Era aquelas festas de igreja no
festa de igreja no interior, era aniversário da igreja, principalmente de igreja de Assembleia, irmão, eles faziam um bolo, tava uma mesona assim, colocavam lá no pátio, na hora que acabava o culto, aí ia distribuir. Mas todo mundo da rua praticamente vinha, tinha uns jovens meio atribulados lá. Os diáconos tinham que pegar ali a bandeja, tinha que ser um diácono alto e levantar assim para poder conseguir chegar nos irmãozinhos que estavam lá do outro lado. Senão o pessoal devorava aquilo ali mesmo. E tinha uns atribulados que pulavam lá em cima ainda e baixavam a mão e faziam uma ruaça terrível. Mas o problema é que, pastor, mas isso não tem nada a ver, irmão, parece que não, mas tem. Porque se a gente está competindo em umas coisas tão pequenas assim, e a gente não está pensando no outro que ainda não comeu, sabe, a gente está negando um princípio e a gente não vai manifestar, ou melhor, a gente vai continuar manifestando esse princípio quando chegar em outras coisas. Porque se a gente está tão preocupado com a nossa fome, que a ponto de não importar que o outro seja o primeiro, irmão, não, aí fica feio o negócio. Então, como cristão, até nisso, parece uma coisa simples, mas é muito importante. Irmãos, tem uma coisa que me deixa aterrorizado, é quando a gente senta numa mesa para comer e as primeiras pessoas que estão comendo começam a encher o prato, parece que vai acabar a comida, dá vontade de dar um tapa já dando no prato, aquela pessoa fala, não, você não vai comer também, ninguém vai comer aqui hoje. Irmão, não, pensa em todo mundo primeiro, né? Deixa as pessoas se vir, cria harmonia, né? Pode até se servir, mas com decência também, né? É igual o casamento que a gente foi, que mal liberaram os docinhos, já encheram os bolsos, pelo amor de Deus. E chegaram a levar até a caixinha da aliança embora. É terrível essas situações, irmão. Mas sabe que isso são pequenas amostras daquilo que verdadeiramente está na nossa essência? Irmão, a gente está falando de coisas que são banais, é isso mesmo. Irmão, não é caro sei lá e comprar um centro de salgado, vai para casa, irmão, e come. Compra 100 salgado, frita, já compra frito também. Irmão, come até. Eu acho que eu vou fazer isso. Na hora que eu ver um irmão com esfomeado demais, eu vou mandar comprar e entregar na casa dele uma bandeja de 100 salgados. Só come tudo aí, abençoado. Irmão, mas a gente precisa ter cuidado porque depois isso pode mostrar no outro lado. Sabe, parece que é uma coisa muito simplesinha, mas a gente tem que observar nós mesmos. Se a gente está fazendo isso, né, nessas coisas pequenas, quando chegar nas coisas grandes e for desafiado, a gente tende a fazer a mesma coisa. Então a gente precisa ter cuidado. Então, né, ganhou coisas, como é que você vai fazer? Vai lá e já rapita tudo para você? Não, essa semana mesmo aconteceu uma situação numa obra que a gente teve que tirar umas coisas de lá. Aí o rapaz foi lá tirar. Aí eu tinha visto lá, irmãos, vou falar baixinho, não quero gozar, uma cabana tipo de acampar. Tá bonitinha lá dentro do saco, tudo fechadinho lá. Aí eu vi, mas eu não ia pegar nada lá porque era ele que ia tirar. Então ele foi tirar e quando ele estava tirando, eu liguei para ele e falei, olha, rapaz, se eu te falar, se vocês não quiserem aquela cabanazinha lá e tal, meu filho cismou que ia acampar, que não sei o que queria. Aí o menino falou assim, rapaz, pior que eu também tô cheio de vontade de acampar e eu já tinha pegado ela para mim. Eu falei, então é sua, tá tudo certo. Né? Não precisa se preocupar, até porque eu não vou agora mesmo, então vou ter tempo para poder resolver isso depois. Mas tá vendo como que, irmão, não é ficar naquela, tipo, viu a oportunidade, já pega logo e já põe e tal. Não, vamos dar oportunidade. Irmão, essa graça é maravilhosa, então a gente tem que observar. Se a gente está assim demais em umas coisas pequenas, a gente tende a ser assim em outras. Então, como que Deus vai nos abençoar para manifestar o amor dele se a gente está negligenciando em coisas pequenas? Né? Deus vai te abençoar. Às vezes o propósito de Deus é te encher de bênçãos materiais para você poder abençoar outras pessoas. Mas você está ganancioso de coisa tão pequena, Deus vira e fala, não, esse aí não pode receber não. Aí, irmão. Não precisava para pegar lá. Aí, ó. Tá vendo? Aí a manifestação. É isso, irmão, mas isso é maravilhoso. Nem abrir aí, do jeito que tá lá. Glória a Deus. Tá vendo como? É isso que a gente precisa. Agora, se a gente ficar competindo entre a gente, como que vai ser? Não vai ter como. E a manifestação de Deus, como é que fica? Né? Teve um dia, um último exemplo aqui, nós vamos encerrando já também. Por exemplo aqui, eu fui com um jovem numa igreja que eu estava começando aí, irmãos, esse jovem, eu chamei ele, consegui ir com ele lá, ia ter um almoço lá, uma coisa bem bacana e tal, lá da igreja. Acabou o culto, um almoço e tal, aí trouxeram, irmão, aí sentou, nós três assim, sentou um outro irmão da igreja, que era mais influente lá na igreja e tal, só que ele é muito brincalhão. Aí sentamos na mesa, trouxeram um litro de Coca-Cola e colocou na nossa mesa. Mas só que, pronto, era aquilo, outro irmão podia pedir, compartilhar, era para todo mundo. Aí na hora que colocou ali, esse irmão pegou e falou, não, vamos pegar essa Coca-Cola
católica, deixa ela aqui embaixo aqui para ninguém pedir, que assim fica só nós. Eu não sei se tinha um pouco de verdade ali não, mas eu acho que sim. Conhecendo ele estava meio que brincando, mas passou, irmão, tudo bem. Ah, beleza, acabou ali, a gente tomou Coca-Cola, tranquilo. Quando passou no decorrer da semana, esse jovem virou para mim, era amigo meu, a gente andava muito junto, ele virou para mim e falou assim, rapaz, eu até pensei em voltar lá na igreja, mas não vou não, se o cara tá daquele jeito lá dentro da igreja por causa de um litro de Coca-Cola, você tá doido, eu não sei o que ele é capaz de fazer aqui fora não. Eu falei assim, rapaz, olha o testemunho que esse cara deu. Eu tive alguma palavra para falar com ele, não, irmão. Eu falei, não, ele era brincalhão e tal. Aí depois eu fui lá e chamei o irmão e falei com ele, olha, você escandalizou o jovem que veio cá. Você escandalizou ele porque ele viu você escondendo a Coca-Cola e ele falou, se você está agindo dessa maneira com uma coisa tão simples, o que você não vai fazer com umas coisas melhores do que essa? Né? E aí olha o escândalo que dá. Então, tentei ele contornar o jovem ainda e tal, mas olha a maneira que surgiu. Né? Mas eu fui lá e confrontei ele, pelo menos ele não faz mais, né? Em nome de Jesus. Mas então nós precisamos ter cuidado com essas ações. Tá? Tiago capítulo 2, versículo 14 e 26. Bastante versículo aí. Alguém que leia bem rapidinho, por favor, que nós fechamos aqui. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te ao homem insensato de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observai que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Amém? Acho que precisa ser mais claro. O irmão está com necessidade, você vira para ele está precisando de roupa e comida. Aí você vira para ele, olha, que Deus vai te abençoar, que não sei o que, e manda ele para casa. Você está fazendo o quê? Não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Agora, se você não tem, está na mesma situação que ele, aí sim, você fez bonitinho. Agora, do contrário, não. Do contrário, você não fez, não. Imagina, você está na mesma situação, não pode fazer nada e tal. Um irmão precisando de uma situação, de um socorro e tal, você não tem como tirar. Aí sim, ora com ele, profetiza na vida dele, que Deus faça. Aí sim. Agora, do contrário, se você tem, não faz nada, um movimento, mas não faz nada, a fé sem obra, ela é morta também. Adianta, você diz que tem fé, mas não age, não tem comportamento. E aí nós temos os exemplos que ele cita, né? Raabe, o que ela faz? Ela não só ficou lá, eu creio que vocês são o nome de Deus. Não, ela pegou os espíritos, escondeu na casa dela, teve uma ação. E essa ação dela gerou para ela o que? Depois um livramento. Porque ela viu, ela creu, ela falou, não, o Deus desses homens aí vai destruir nós, não estou destruído mesmo. Então eu vou fazer alguma coisa aqui. Então ela não só creu e ficou ali crendo que Deus ia destruir o povo dela, e não, ela falou, olha, na hora que vocês destruírem meu povo, ela falou, vocês sabem minha vida, tá? Minha vida é a vida do Pai. Tá? Agora imagina se os exércitos deles, né, de Raabe lá, vence o exército do povo de Deus, o povo de Israel, e ela é pega fazendo isso aí, ela ia ser tida como traidora, ela ia pagar. Então ela teve ousadia, teve coragem, com fé, ela foi lá e ela teve uma ação. Então nós precisamos de responder, não é só, né, com a nossa boca ficar profetizando bênção, não, temos que ter ação. Se a gente não tiver ação, a gente está sendo negligente com aquilo que nós dizemos que cremos.
Amém? Então nós precisamos ter sensibilidade, nós precisamos ter essa sensibilidade. O restante aqui é aquele contexto que eu falei, que fala sobre o povo lá de Israel, né, que aceitaram Jesus naquele tempo. Nós vamos fechar aqui, que o segundo ponto então é confiança. O segundo e o último ponto aqui é confiança, que Deus suprirá as necessidades. Então, irmãos, é isso aqui que a gente precisa demonstrar. Tá? O amor com o outro. Se você tem, divide o que você tem se tiver um necessitado. Não fica preocupado de manhã, não retenha para poder fazer, não. Não, você pega e crê que Deus vai suprir. Que é um exemplo maravilhoso a gente tem lá quando Deus envia um maná do céu para o povo de Israel no deserto. Sabe o que a gente tinha que fazer, irmão? Ir lá, pegar maná, tivesse com fome, pegar, comer e comer. E não podia guardar para amanhã, não. Era isso, vocês tinham que pegar e comer tudo. Isso aí Deus está falando o seguinte: vocês têm que crer que amanhã eu vou suprir de novo. Amanhã eu vou derramar a graça de novo. Então vocês pegam, comem e não vai ficar guardando. Pastor, então é proibido a gente fazer poupança? Não, de maneira nenhuma. Nós devemos poupar, devemos ter sim uma gestão financeira boa, aplicar, fazer. Nós temos que ter uma gestão financeira boa. Mas agora nós não podemos ficar com medo disso, nos faltar amanhã e ficar naquela pressão. Não, se eu não fazer vai faltar, se eu não guardar isso aqui, se eu abençoar vai faltar. Não, nós precisamos de crer no poder de Deus. Tá? Então tem um necessitado, você pode fazer, faça. Irmão, a gente já fez cada loucura que a gente olha pra gente, a gente é doido mesmo. Umas coisas que não tinham cabimento, mas a gente faz, porque a gente crê que Deus... Irmão, e se Deus, nós estamos bem naquela mesmo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus fazer, amém, Ele pode fazer. Se Ele fizer, amém. Agora se Ele não fazer, amém, glória a Deus, amigo. Nós vamos fazer. Nós cremos que Deus vai fazer. E Deus não tem deixado faltar. Não, Deus tem, às vezes a gente olha assim, mas não sei como é que vai ser, mas Deus pega e faz, não tem deixado faltar. E Deus tem nos abençoado de maneira poderosa, tremenda mesmo, gloriosa. Amém? Então, a confiança que Deus vai suprir as necessidades. Tá? Então, seja em nome de Jesus, coração aberto para poder socorrer. Tá? Teve um dia, eu acho que eu já contei isso aqui algumas vezes, mas vou frisar de novo para nós fecharmos aqui. Eu e um jovem, né, eu e minha esposa e um jovem lá da igreja, ele estava morando no quarto e faltava o dinheiro, estava no dia de pagar renda já, e faltava o dinheiro para ele pagar a renda do quarto. Tá? E eu, né, tinha o dinheiro para receber, estava no final do mês, ainda não tinha recebido, estava à espera de cair a transferência e estava precisando do dinheiro para comprar o gás, que tinha acabado o gás lá de casa. E aí acabou o culto, mas sempre ia para casa junto, irmão. Pensa num tempo maravilhoso, a gente viveu mesmo assim de doação. Era isso aí, irmão. Ali era isso aí mesmo. Tipo, o que tinha de um era de outro, se precisasse, que não tinha nada mesmo que era de um era de outro. Não, era tudo nosso mesmo. E aí ele virou para mim e falou assim: mano, eu estou com uma necessidade. Eu falei: então, qual é? Ele falou assim: olha, eu preciso pagar a renda, não paguei, estou com vergonha e faltava um dinheiro para completar para ele pagar a renda. Aí ele precisava de inteirar. Eu falei assim: mano, é o seguinte, eu ainda não recebi. Pai, mas está no dia de receber. Vamos fazer o seguinte: tinha a transferência ainda que caía, poderia ter feito ontem, e só ia cair no dia seguinte. Aquilo já era umas 11 horas da noite. Eu falei assim: olha, há uma possibilidade de virar a noite e eu ter o dinheiro na conta. Então a gente pode fazer o seguinte: como ele estava com vergonha de ir para casa, de encontrar com eu falei: ó, a gente pode fazer o seguinte, vamos ficar aqui vigiando esse multibanco aqui, porque se o dinheiro cair na conta, já levanta na hora e é seu. Aí ele: beleza, então tá, vamos ficar. Aí ficamos, e eu não falei da minha necessidade. Aí meia-noite e pouco, nada. Eu falei: mano, não deu não, tá? Eu falei: agora eu vou te falar da minha necessidade. Eu tô sem gás, pai, eu precisava de um dinheiro para comprar o gás. Você pode me emprestar esse pouco que você tem, então eu vou comprar o gás. E ele foi: não, mano, eu não tenho para pagar tudo mesmo. Então assim, eu emprestou o dinheiro, eu fui lá e comprei o gás. Então, mas olha a intensidade de viver, irmão, e feliz com o outro, e dando glória a Deus. E o Senhor nos sustentou num tempo que foi maravilhoso de viver. E até hoje isso fortalece muito a nossa comunhão, porque Deus, Ele não deixou faltar, Deus, Ele não deixou a gente ser envergonhado, Ele supriu. Amém? Glória a Deus, não houve folga também, tá? Houve depois lealdade, então tem que ser leal. Porque se ficar, irmão, já falei, a gente também não pode ser bobo. Você também tem uma pessoa que só suga, você tem que cortar. Eu já enjoei de fazer entrega de móvel para um irmão, e depois eu vi que ele já estava fazendo os orçamentos de restaurar móvel, contando com a minha mão de obra sem me pagar. Aí me ligava: eu precisava de levar um negócio lá para o meu irmão, agora não vai dar mais não. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Os folgados a gente tem que cortar mesmo, em nome de Jesus, tá?
A primeira comunidade de seguidores de Jesus viveu o verdadeiro espírito de comunhão, koinonia. Comunhão é mais do que somente passar algumas horas juntos de outros cristãos. Comunhão é partilhar ou compartilhar a sua vida. Quem você é, o que você tem e o que você conhece, o que você pensa e o que você faz. Comunhão é viver como Jesus viveu, abençoando as pessoas, seja na área física ou espiritual. Amém? Então, irmão, vamos viver verdadeiramente essa comunhão. Às vezes você pensa assim, pastor, mas eu não tenho nada para oferecer. Irmão, você é uma oferta agradável aos olhos de Deus. Então ofereça o seu tempo. Irmãozinho, em nome de Jesus, não seja só sugador, não esteja só para absorver, não esteja também para liberar. Tá? Em nome de Jesus, isso é muito importante. Pessoas que só querem, imagina, essa pessoa chega uma hora que ela vai cansar as pessoas que estão servindo. E aí o que vai acontecer? Vai dificultar esse relacionamento. Então seja proativo. Não fica só esperando que chama você para ir na casa dela. Não chama para ir na sua casa. Oferece também. Mesmo, irmão, se não tem oportunidade de chamar na casa, mas se prontifica a levar alguma coisa até a casa da pessoa. Isso também é importante. Tá? Então ter esse tipo de comunhão é muito importante. Né? Olha, eu queria ir na tua casa, eu levo uma carne para a gente fazer aí, dá, entendeu? Também se não dá para trazer em casa, que eu sei que existe esse tipo de restrições também, existe esse tipo de limitações, mas seja também proativo, não fica só esperando ir e aproveitar. Irmão, e não é só sobre isso, tá? Não é só sobre isso, é sobre compartilhamento também. Seja alguém que leve assunto, que leve alguma coisa boa, porque uma pessoa que ela senta perto de você, e só você que tem que puxar o assunto, só você que tem que ser proativo, senão fica ali sem assunto, sem nada. É difícil da gente ter comunhão. Então também exponha, fala, procure se desenvolver. Isso é gostoso, não é? É bom quando você está sentado perto de alguém, que vocês estão ali, você tem quase que pedir para conversar. Tem um irmão que ele quase assobia para poder chamar a atenção. Eu para poder falar também. Tipo assim, eu quero falar também, mas é importante ter isso, amém? Parece coisa simples, mas é importante. Se você não tem, peça para o Senhor te dar, amém? Então é muito importante isso, porque pessoas que sentam, aí só você tem que falar, só você tem que aconselhar, tem que ficar assim, irmão, a gente não está para ficar pregando lá o tempo todo, não. A gente quer conversar, a gente quer ter assuntos agradáveis, então é muito importante esse posicionamento, amém? Irmão, isso tudo são dicas para que a gente tenha comunhão verdadeira, amém? Então que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que nós possamos verdadeiramente viver isso como igreja, tá? É muito importante viver isso como igreja. Não chega aqui no final do culto, fica sentadinho esperando a irmã ir falar com você, o outro irmão não, sai também, pega na mão de um, pega na mão de outro, pega o telefone de um, pega o telefone de outro. Irmão, cuidado com os varões e as varoas, tá? Só isso, né? Cuidado com isso, tá tudo certo, tá? Mas é muito importante ter comunicação, tá? Você ter meio de comunicar. Quer receber mensagem? Envia também mensagem, né? Eu só quer receber, nunca envia, nunca diz um oi, nunca diz nada. Pegar telefone de varoa, só se a varoa estiver solteira. Ele é solteiro, ela é solteira e ele quer conhecer. E se ela quiser dar, então, é isso aí. Uma dica, tem um WhatsApp no grupo da igreja lá que dá pra orar e não pedir. Tem que orar para o Senhor enviar. Amém. Vamos colocar sobre os pés então, vamos orar ao Senhor. Ser igreja é isso, tá? É isso que a gente precisa. Então, na mesma fé que você tem, sabe, isso é gostoso de viver, irmão. Isso é viver sem aquele peso absurdo de religiosidade. Não, nós temos que viver o que Cristo viveu, mas nessa comunhão, nessa alegria, nessa intensidade. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo. Pai, esse estudo, Senhor Deus, que flui, Senhor, de uma Senhor, ministração poderosa da parte do Senhor, a respeito, Senhor, de comunidade, de igreja, de comunhão. Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer. Pai, que o Senhor venha nos capacitar, nos dar graça para verdadeiramente manifestar.
Pai, para que haja, Senhor, um espírito de doação. Pai, para que haja, em nome de Jesus, um espírito de confiança de que o Senhor vai suprir. Pai, em nome de Jesus, para que haja, Senhor Deus, uma vida de oração, para que haja uma vida de coragem no testemunho da Tua palavra. Pai, que verdadeiramente nós vivamos o Evangelho, Senhor. Pai, para que ninguém se perca, mas que um ajude o outro, Senhor, e nós cresçamos na graça e no conhecimento, Senhor, e na testificação do verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus. Pai, que o Senhor em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um dos teus filhos, fortalecendo e conduzindo eles para a glória do teu santo nome. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E você que concorda diz amém. Estenda as mãos, posição de receber. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. E você que recebe diz amém. Assim está terminado o nosso culto. Não sai sem cumprimentar todos os irmãos presentes. Amém. Amém.